A paz de Deus a todos, irmãos. Hoje, então, faremos mais um estudo, irmãos. Hoje nós vamos falar, irmãos, a respeito do que está escrito, aquilo que foi escrito por João na primeira epístola, capítulo 5. Irmãos, do verso 14 a 21, nós vamos começar pelo verso 16 a 21. Lá fala da eficácia da oração. Nós vamos fazer um estudo sobre essa parte da palavra, focando principalmente que há pecados que são para morte, há pecados para morte e pecados que não são para morte. Nós vamos focar o estudo neste entendimento. Hoje, agora, irmãos, para nós iniciarmos esta parte, nós vamos fazer uma definição de pecado, a introdução para nós entrarmos neste assunto propriamente dito. Então, alguém pode perguntar, o que é pecado? O pecado, irmãos, é a transgressão dos mandamentos. Então, quando nós lemos os 10 mandamentos, por exemplo, lá em Êxodo 20, de 1 a 26, ou Deuteronômio 5, de 1 a 21, irmãos, nós vamos entender que quando nós falhamos e não executamos aquilo que está escrito nos mandamentos, nós, irmãos, estamos pecando, cometemos pecado. O Senhor Jesus explicou bem lá no Sermão da Montanha, quando ele fala lá no capítulo 5 de Mateus, do verso 17 ao 48, o cumprimento da lei e dos profetas. Quando nós lemos aquela parte, nós entendemos bem isso que está sendo dito aqui. Pecado, transgressão dos mandamentos. Irmãos, eu recomendo aos irmãos que os irmãos assistam. Tem um título já postado, lá um vídeo de Mateus 12, 22 a 32. O nome é Blasfêmia ou Pecado contra o Espírito Santo. Foi explicado essa parte de Mateus 12, do 22 a 32, a blasfêmia dos fariseus, verso a verso. Muito importante, irmãos. Eu vou deixar o link no comentário fixo. Deixo lá e se os irmãos quiserem assistir aquele estudo antes ou assistir este depois, esse estudo de Mateus 12, que um estudo complementa o outro, tá bom, irmãos? Vamos lá então. A eficácia da oração está lá na epístola, na carta de João, primeira carta, no capítulo 5. Irmãos, focamos no verso, ele começa no 14, essa parte, mas vamos focar do 16 ao 21, mais essa parte do pecado de morte e o pecado que não é para morte, para nós entendermos isto aqui, irmãos. Então, começando pelo verso 16, se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Então, João fala que tem esse determinado pecado de morte que ele, talvez na sua particularidade, não recomendasse que orasse por esses. Irmãos, tem um texto que explica bem as pessoas que um dia foram lavadas, passaram pelo batismo, conheceram o Senhor Jesus, o novo concerto, e irmãos, e desprezaram tudo isso. Então, lá em Hebreus 6, se alguém sugerir, deixe como sugestão de leitura, esses versos aqui, irmãos, de Hebreus 6, dá um estudo. Então, podem lá ler, que é uma outra parte da Bíblia que ajuda a compreender essa parte aqui, esse foco aqui nesses assuntos de pecado de morte e pecados que não é para a morte. Então, o verso 17, irmãos, ele vai falar que toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Então, irmãos, toda iniquidade, pecado, todo pecado nos afasta de Deus, irmãos. Então, transgrediu os mandamentos, caímos em pecado, e isso é iniquidade, irmãos? Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Na primeira epístola de João, lá no capítulo 1, verso 10. Então, irmãos, se nós falarmos que nós não pecamos,
nós vamos falar que o Senhor Jesus é mentiroso, porque lá está escrito, irmãos, que nós erramos, falhamos, e quando nós pecamos ou erramos, irmãos, nós devemos confessar o nosso pecado, que o Senhor Jesus ele é um advogado, que ele nos defende, né, irmãos, e nos perdoa, tudo isso perante o Criador. Então, isso que está escrito, o homem, irmãos, lá está falando que se nós falarmos que nós não pecamos, nós estamos falando que o Senhor Jesus é mentiroso, porque lá está dito que o ser humano é cheio de falhas e erros e pecados também e erra constantemente. Mas, irmãos, nós devemos a cada dia, né, procurarmos nos ir melhorando, irmãos, no sentido de ter, né, um foco bem naquilo tudo que era o Senhor Jesus, olharmos para Ele nesse sentido. Os falsos profetas. Aí, irmãos, no capítulo 4 dessa primeira epístola, irmãos, nós vamos usar o contexto da carta, porque nós precisamos do contexto da carta para nós entendermos o pecado de morte. Então, por isso que nós estamos pegando da mesma carta, da primeira epístola, lá no capítulo 4, agora do verso 1 a 3, irmãos, para nós entendermos o pecado de morte. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Então, irmãos, aqui, veja bem, João está dizendo que o espírito do anticristo já estava no mundo, desde lá da torre de Babel, irmãos, o espírito do anticristo lá em Nimrod já estava no mundo, né? Não estamos falando do anticristo que vai aparecer no período da grande tribulação. Aqui é o espírito do anticristo. Irmãos, o que acontece? Nós entendemos, por isso que está escrito aqui, irmãos, que tinham pessoas que estavam combatendo, né? Eles usavam os profetas, irmãos, a lei, e explicava para os irmãos, ali naquelas reuniões que chamamos de igreja, que a promessa da vinda do Messias, que quando o Senhor Jesus veio, que era tudo era escritural, que era promessa, cumprimento das escrituras, dos profetas, da lei, tudo apontando por Cristo. Irmãos, e tinham sempre pessoas lá combatendo, irmãos, muitas vezes até certamente entendiam a verdade que os apóstolos pregavam, mas estavam contradizendo a verdade só para ter o domínio religioso das pessoas. Então esses irmãos, eles estavam fazendo esse papel de falso profeta. E isso que era o pecado, nós vamos entender que esse que é o pecado de morte, né? As pessoas entendem a verdade e transformam a verdade em mentira para enganar o povo. E aí, também, irmãos, tem os anticristos que fala também aqui do capítulo 4, 18 ao 20. Podemos ler ele aborda o mesmo sentido dos falsos profetas aqui, é o mesmo sentido, por isso que eu nem pus. E aí, irmãos, tem o estudo lá que eu estou dizendo da blasfêmia dos fariseus já feito. Se os irmãos, vou deixar o link lá no comentário, os irmãos procurem e assistam. Também, irmãos, nós vamos entender que quando, irmãos, os fariseus, o Senhor Jesus, ele faz aquele milagre aqui em Mateus 12, ele cura um surdo mudo e tinha pessoas lá, irmãos, os religiosos, aqueles que tinham ali o domínio sobre o povo, né, o domínio político, religioso, ali, intelectual, falando que o Senhor Jesus estava expulsando os demônios pelo espírito dos demônios, irmão, querendo trazer uma mentira em tudo aquilo. O Senhor Jesus fez uma cura, todo mundo viu que era algo maravilhoso do céu e as pessoas falando que aquilo era do inferno. Então, irmãos, isso, e nesse contexto o Senhor fala do pecado contra o Espírito Santo. Nós entendemos pecado
de morte, que não seria perdoado. Assim ele fala, porque quem erra contra o pai, erra contra o filho. Quem erra contra o filho, erra contra o pai. Em João 10, irmãos, lá do Evangelho João 10, 30, ele fala, eu e o Pai somos um. Então, o Senhor Jesus e o seu Pai, Deus, eles são um só. Então, errar contra um, eles amavam a Deus, mas desprezavam o Senhor Jesus. Isso não pode. Então, a blasfêmia dos fariseus é uma outra passagem bíblica, irmãos, que contempla essa ideia aqui do pecado de morte. Verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Está escrito assim na nossa Bíblia, nascido de Deus não peca. Se nós partirmos desse pressuposto, que é nascido de Deus, aqui certamente no sentido espiritual, porque nascido de Deus, aquele que é filho de Deus é só o Senhor Jesus, gerado dele. Aqui, certamente, irmãos, é o sentido espiritual, não peca. Vou discordar daquilo que o Senhor Jesus falou lá no começo da carta, que se nós dissermos que não pecamos, fazemos de Deus mentiroso. Então, irmãos, qual que é o certo? Essa tradução que muitas vezes está na Bíblia que nós usamos, não peca, não é uma tradução boa. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Aí sim, irmãos, porque o cristão, ele vive sempre numa busca de escapar do erro do pecado. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Aí, irmãos, como foi traduzido nascido e gerado, as pessoas tentam explicar, um é o nascido, outro é o gerado. Aí, irmãos, sempre vi confusão nisso aqui, fui lá no aplicativo e procurei no grego, gerado e nascido, a mesma palavra em grego. Quer dizer que poderia ter traduzido as duas por gerado ou as duas por nascido. As pessoas tentam explicar isso aí, um é gerado, outro é nascido, da maior confusão. Deve ter até tese de doutorado em cima disso aqui. Irmãos, então é a mesma palavra. Então sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é nascido conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Nós sabemos, irmãos, que aquele que está no Senhor Jesus, irmãos, o Senhor garantiu uma proteção não muito ligado à carne, à matéria, mas é espiritual mesmo. O Senhor nos guardaria. É nesse sentido. Aí então, Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento, só para falar do nascimento aqui. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o que é nascido de Deus, o homem, que ele pode falar que ele é nascido de Deus, quando ele passa pelo batismo, ele faz o concerto com o Senhor. Aí ele é nascido de Deus. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Irmãos, sabemos que o Filho de Deus é vindo, o Senhor Jesus é vindo e ele tem um reino, e ele reina individualmente dentro de cada um de nós. Irmãos, quando nós falamos do estabelecimento do reinado de Deus, que o Senhor Jesus ele vai vir, ele voltará para estabelecer um reinado de paz, de justiça, e isso é o reino milenar. Hoje, irmãos, se eu encontro paz, se eu encontro justiça no Senhor Jesus, é uma justiça individual. Muitas vezes eu tenho um problema, aconteceu uma injustiça contra a minha pessoa, e eu oro, busco o Senhor e ele faz justiça individualmente. Porque quando nós olhamos no mundo, não existe justiça ainda. Por isso que no Pai Nosso, lá, quando nós oramos o Pai Nosso, nós falamos, venha o teu reino, né? E seja feita a tua vontade aqui na terra como a sua vontade é feita no céu. Então, no céu tem justiça, lá a vontade de Deus é feita, mas aqui na terra ainda nós estamos aguardando, venha o teu reino, para que o Senhor Jesus venha e estabeleça o seu reino. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Então nós estamos
na verdade. E quem que é essa verdade? É o Senhor Jesus. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aí, irmãos, quando fala que o Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, alguém pode falar, mas o Senhor Jesus é o verdadeiro e o Pai dele também. Irmãos, uma explicação, se aqui, Deus aqui, porque Novo Testamento está escrito em grego, se estivesse escrito em hebraico, certamente a palavra Deus seria Elohim, que quer dizer Deus, o Pai e o Filho junto, Elohim. Então, quando fala esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna, é o versículo que citei de João 10:30. Eu e o Pai somos um, os dois juntos. Então, o Senhor Jesus é verdade, mas essa verdade está no seu Pai também. Aí, irmãos, o que acontece? Aí João termina essa epístola da seguinte maneira: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Aí alguém pode entrar, olhar, falou de pecado de morte, pecados que não são para a morte. Quais são os pecados que não são para a morte? Quando nós erramos contra os mandamentos e buscamos perdão de Deus, confessamos nossos pecados, esses são os pecados, né, que não são para a morte. Aí tem um pecado de morte quando blasfemamos contra o Senhor no sentido de enganar o povo, transformar a sua palavra, a verdade, em mentira, como os fariseus fizeram, né? E muitos entravam na igreja, os falsos profetas, para conturbar, não aceitavam a nova aliança, eles estavam embasados. Paulo teve problema com isso lá em Gálatas também, o povo querendo circuncisão, voltar na antiga aliança. E aí então, irmãos, aí está escrito aqui, filhinhos, guardar-vos dos ídolos, amém. Alguém vai falar, vixe, ídolos, pecado de morte, acho que deve ser ídolo, adorar imagem. Olha só, irmãos, qual que é, por todo o contexto da carta, o João nos leva a entender o que é a verdadeira idolatria. A verdadeira idolatria era o que esses homens estavam fazendo no meio do povo. Olha só o que Samuel falou para o rei Saul. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar e o teimar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Saul, o profeta Samuel sempre dava o recado: Saul, o Senhor veio, me revelou que você deve fazer isso. Saul pegava e fazia ao contrário, não fazia nada daquilo que o profeta... Mas por que Saul fazia isso? Porque Saul olhava para ele mesmo e achava que se ele fizesse a maneira dele, ficava melhor do que a determinação de Deus. Podemos dar o exemplo de Agag lá, né, dos amalequitas. O profeta pediu para destruir os amalequitas, irmãos, e ele pegou e não fez daquela forma, porque ele achou que se ele preservasse o rei, os animais, ele podia fazer sacrifícios, trazer... E não era nada disso. Então, Saul rejeitava a palavra de Deus, ele acreditava na sua mente que se ele fizesse a maneira dele, ficava melhor do que a de Deus. Então, a criatura se fazendo maior do que, ou melhor do que o Criador. Então, por isso que João aqui fala de essas pessoas são os verdadeiros ídolos. As pessoas, eles acham que com as suas filosofias, com o seu conhecimento, ele vai passar a verdade e vai superabundar, vai ultrapassar aquilo que é de Deus, né, irmãos? Isso aí, nós sabemos que isso é mentira, não é verdade. Por isso que João estava falando de os anticristos e os falsos profetas. E certamente, quando ele fala de ídolos aqui, ele estava chamando essas pessoas que se idolatravam, que estavam arrastando pessoas, talvez multidões, atrás em virtude de filosofias humanas. Tá certo, irmão? Então esse era o estudo que eu quis fazer, tá bom, queridos? Vamos parando por aqui. Fiquem com Deus, irmãos. Vou pedir para os irmãos que não forem inscritos no canal que se inscrevam. Canal Evangelho, Bíblia Sagrada, irmãos, é a Bíblia nos meios digitais.
repassem nos seus grupos, irmãos, para que a palavra nos meios digitais chegue a outros irmãos também e o conhecimento da palavra seja também divulgada nos meios digitais. Tá bom, queridos? Ficamos por aqui. Deus abençoe a todos.